Se você tem 30 anos ou uma idade parecida, eu quero trocar uma ideia com você se você ainda não conseguiu virar o jogo. Bom, antes de tudo, já assina o canal aqui para você acompanhar os próximos vídeos. E talvez você chegou aí nos 30, 40, 50 anos e não virou o jogo ainda. Cara, como assim você tem 30 anos e não tem um carro ainda? Como assim você tem 30 anos e não tem uma família, não tem uma casa própria? Eu quero te dizer que o que você está passando é a realidade da maioria das pessoas. Eu sei que você pode ver muitas pessoas aí que com essa idade, né, seja 30, 40, 50, já chegaram aí com família, com filhos, com carro, com casa, beleza. Você pode conhecer pessoas assim, mas a verdade é que a maioria das pessoas não conseguiu alcançar isso ainda, ou pelo menos não alcançou tudo ainda. E talvez alguns nem alcancem. A verdade é essa, talvez aqueles que conseguiram um bom emprego, talvez não tenham filhos, talvez aqueles que tiveram filhos não tenham um bom emprego. E eu discutia isso com um amigo meu, né? Discutia no bom sentido da palavra, há um tempo atrás, porque ele teve filho. E eu falei assim com ele, eu falei, cara, você é privilegiado porque você realmente conseguiu aí ter o teu moleque, né? Você vai ser pai e talvez você não conquistou aí no teu trabalho, naquilo que você gostaria, não conquistou ainda muitas coisas, mas você vai ser pai, cara. Isso é muito legal, isso é muito importante, isso é uma baita conquista para você. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque a primeira coisa que você precisa entender é que essa vida perfeita que estão vendendo na internet, de você ser milionário aos 20 anos, de você ter um casamento lindo aos 25, de você ter uma casa própria, né, uma mansão aos 20 e pouco, cara, eu já acreditei nessa vida. Quando eu mudei aqui para São Paulo, na verdade, antes de eu mudar aqui para São Paulo, eu frequentava muito Alphaville e eu via muito os caras lá que muita gente começou a alugar quarto em mansão, começou a querer frequentar esses ambientes, né, sonhando com Porsche, com Ferrari, com essas coisas todas. E é muito legal, cara, é muito legal se você quiser realmente, se for teu sonho de comprar uma Porsche, comprar uma Ferrari, cara, que massa, é um carro top, é um carro sensacional. Mas eu quero te dizer que essa não é a realidade da maioria das pessoas. E que talvez, se você tem hoje 20 anos, quando você tiver 30, 40, talvez a tua cabeça vai mudar e você vai querer outras coisas. Você não vai mais se preocupar tanto em Porsche, em Ferrari, em ostentação. Isso acontece em determinada fase da vida. Talvez pode ser que você continue tendo essa ambição de querer isso, ou pode ser que você mude as suas ambições ao longo do tempo. As minhas ambições, por exemplo, mudaram. Mas eu quero te falar o que você precisa fazer para mudar o teu jogo se você chegou numa certa idade e você está quebrado, está passando dificuldade, está morando na casa dos seus pais, está vivendo uma vida que não é a vida que você gostaria. A primeira coisa, cara, é você começar a trabalhar. Se você não está trabalhando, você precisa começar a trabalhar e pagar suas contas. Tem um vídeo, eu não sei qual, não vou saber dizer qual que é, mas do Olavo de Carvalho, que mexeu muito comigo, aquele jeito gentil do nosso querido filósofo Olavo de Carvalho, né? Que ele falava assim, ele falou assim, ó, se você não paga suas contas, você é apenas um vagabundo. Se alguém está pagando suas contas, você é um vagabundo que alguém está pagando suas contas. Então, antes de pensar em mudar o mundo, antes de pensar em filosofar, antes de pensar em qualquer coisa que seja não sei, né, mudar o mundo, ficar milionário, você precisa pagar suas contas. Esse é o primeiro objetivo que você precisa ter, pagar as suas próprias contas. E isso é verdade, cara. Quando eu ouvi aquilo, mexeu tanto comigo, que pouco tempo depois eu estava ali buscando empreender, eu estava ali buscando abrir as minhas primeiras empresas. O que aconteceu? Eu fui lá e arrumei um emprego, cara. Arrumei um emprego pagando um salário mínimo mesmo. Salário mínimo, com comissão ali como vendedor, e aquilo dali me ajudou o quê? Me ajudou a pagar minhas contas. Eu lembro quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, morava com a minha mãe ainda, e falei com ela assim, ó, pode deixar que esse mês eu vou fazer as compras aí do mercado, pode deixar que esse mês eu vou comprar. Eu peguei ali o cartão alimentação que eu ganhei da empresa, fui lá no mercado e comprei um monte de coisa. Aquilo dali foi muito bom pra mim, cara, porque levantou minha moral, levantou minha autoestima, porque eu tava morando ali já há algum tempo, tinha 20 e poucos anos e não estava ajudando em casa, estava sendo um peso, né, uma despesa realmente. Então isso mudou a minha autoestima. E a primeira coisa que você precisa fazer é isso, cara, você precisa arrumar um emprego. Ah, John, mas eu sou empreendedor, eu quero ser empresário. Cara, se você está quebrado, eu acho que você deveria primeiro se preocupar em levantar a tua dignidade, em levantar a tua moral. E isso vai te ajudar a levantar a tua moral, isso vai te ajudar a conseguir
mudar um pouco dessa realidade, daquilo que você está vivendo hoje. Então esse é o primeiro ponto, é o que você precisa fazer, é conseguir um emprego. Ponto número 2 é você se inscrever no canal aqui, já deixa o seu like também nesse vídeo. Bom, o que você precisa fazer depois disso? Cara, se possível, sair da casa dos seus pais, cara. Eu gravei vários vídeos aqui falando sobre isso, fui massacrado aqui, vários comentários. Mas saia da casa dos seus pais. Mas eu não moro mais com seus pais, com os meus pais, né? Se possível, mude de bairro. Se possível, talvez mude de cidade. Isso vai fazer diferença para você, porque você vai ter que aprender a se virar. Você vai ter que se colocar sob pressão. Você vai ter que descobrir, cara. Chegar numa hora você fala assim, cara, eu por eu mesmo. É eu por mim e Deus, né? E Deus por mim. Porque não tem ninguém para me ajudar aqui, não tem ninguém para poder... se eu bater na porta aqui e falar assim, tem como me emprestar 1 quilo de açúcar, né? Tem como me dar 1 quilo de feijão? Não tem. E quando você se força essa situação, acaba que você descobre que você é capaz sim de conseguir se virar, você é capaz de se levantar dessa situação que você está. E isso é muito importante para você, é muito importante que você consiga fazer isso para levantar sua moral, cara, levantar sua ambição, levantar aquilo que você... a tua autoestima, aquilo que você sabe que é capaz ou que talvez você não saiba que é capaz, e vai te forçar isso. Eu me lembro quando eu mudei realmente para São Paulo, eu vim para São Paulo com R$600, eu tenho que gravar um vídeo contando essa história, e aí eu me lembro quando o dinheiro acabou, cara, e eu precisava comer, precisava pagar um aluguel, e aí eu falei assim, cara, se a empresa não me pagar, eu tinha começado a trabalhar já, falei assim, se a empresa não me pagar amanhã de manhã eu não tenho o que comer, eu vou passar fome. Então essa sensação de você falar assim, cara, não tenho o que fazer, mas eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, eu tô ferrado, o negócio tá complicado realmente. Isso vai te fazer realmente despertar para agir, para procrastinar menos. Você não tem muito tempo de procrastinar, você tem que fazer, você tem que ir lá fazer acontecer. Você não tem muito tempo para ficar discutindo coisas, não dá tempo de você ficar com picuinha, com mimimi. Você vai ter que ir lá e executar, cara, não tem o que fazer. Vai lá e executa, isso te força, você vai ser obrigado a fazer isso, porque a situação vai te empurrar para isso. A situação vai te levar a executar, não procrastinar, mas só quando você está sob pressão, só quando você está sobre uma situação de que não tem o que fazer, que ou você vai lá, realmente executa, faz o que tem que fazer, ou a coisa não vai acontecer, senão você vai passar fome, senão você vai ficar devendo aluguel, senão você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer. Depois disso, o que você tem que fazer? Cara, comece a investir no teu lado espiritual, cara. Não estou te falando aqui de religião, não estou te falando disso, mas se você está numa situação de chegou no fundo do poço ou percebe que as coisas não estão andando para você, você precisa se conectar com Deus, se conectar com aquilo que você acredita. Vem num lugar desse assim, ó, num parque, para assim na natureza, coloca o pé no chão, vai numa praia, alguma coisa, e se conecta com a natureza para você sentir o que tem em você. Aí eu sei que é um papo meio estranho, né? Meio coach, sei lá, meio naturalístico, mas é verdade, você sentir realmente Deus em você e falar assim, Deus, eu preciso de uma direção, eu preciso saber o que fazer, eu preciso saber para onde ir, eu preciso de força para poder conseguir me levantar e me reconstruir, porque tem coisas que só o espiritual mesmo, cara, tem coisas que só o espiritual resolve. Às vezes você já tentou de tudo, já fez de tudo e parece que a coisa está travada, e é o espiritual, é só o espiritual que vai resolver. Então se conecte espiritualmente. E em último lugar eu quero te recomendar, você precisa ler, cara. Leia, mas leia muito, leia bastante, leia o máximo que você puder. Para quê? Para você alimentar a sua mente, para você alimentar aí as suas ideias, você ter novas ideias, ter novos insights, ter novas conexões, para você realmente expandir a tua mente e falar assim, cara, eu tive uma ideia, eu estava lendo aqui a história de fulano de tal, eu estava lendo o livro tal aqui, eu tive uma ideia, eu vou fazer isso, eu vou executar isso. Ah, John, eu não gosto de ler, beleza, cara, assiste palestra no YouTube então, assiste podcast, alguma coisa, sabe, mas coisa de valor, não é besteira, né? Assiste aí história de pessoas de sucesso. Eu lembro uma vez que eu fui numa palestra do Thiago Brunet, cara, e aí eu saí de lá com uma ideia. Ele falou assim, você tem que ter uma ideia, você tem que saber do que você é bom, e quando você souber do que você é bom, você vai lá e executa em cima do que você é bom. Eu falei, cara, eu sou bom em vender, eu sou bom em comunicar, eu vou lá e eu vou vender tal coisa para tal pessoa. E no outro dia de manhã, eu cheguei em casa à noite, era tarde, às 11 e pouca da noite, usei um dinheiro que eu nem tinha para poder ir naquela palestra,
E aí eu cheguei em casa e no outro dia eu comecei a executar, comecei a fazer. Eu tava numa situação complicada mesmo, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Tava de favor. E aí eu comecei a executar e a coisa deu certo. A coisa começou a acontecer, começou a melhorar um pouquinho. Foi ali, depois uma outra ideia, uma outra parceria, uma outra situação acontecendo. E você vai simplesmente mudando a tua realidade fazendo isso. Então, você precisa ler, alimentar também a tua mente com novas ideias, com novas perspectivas, com novas opções. Faça isso, entre em ação, entre em movimento. E se você quer entrar em movimento, você quer ter novas ideias para empreender, para criar renda extra, para conseguir gerar resultado, quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade de protagonistas. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá você tem várias aulas sobre como fazer renda extra, tem aulas sobre como você conseguir empreender, abrir teu primeiro negócio, como vender, como usar a internet para vender. Tem aulas lá te mostrando como você tem mais foco, mais disciplina para conseguir alcançar resultados. Tenho certeza que, cara, vai ser o melhor investimento que você vai fazer esse ano. Você quer chegar no final do ano aí com um resultado diferente? Clica no link que está aqui embaixo agora. Tem 7 dias aí de garantia para conseguir aproveitar lá o material. Pode assistir lá, cara. Assiste o material que tiver lá. Aproveita tudo. Se você achar que não é para você, pede reembolso lá. Mas eu tenho certeza que você vai ficar, porque mais do que isso, mais do que o conhecimento, lá é uma comunidade de pessoas que estão se dedicando aí para conseguir resultados. Então, assina o canal, deixa seu like aí. Um forte abraço e até a próxima.